o link. Bom dia, terceiro ano. Já sabe, lá no chat coloca nome, número e série. Pronunciei meu número, não tem problema, coloca a série que depois eu me viro. É uma questão de convenção mesmo, mas coloca o nome e série. Pronto, tô usando o celular do meu pai, o e-mail do meu pai, da minha mãe. Coloca o nome, número e série e da onde você está usando. E-mail de outra pessoa, e-mail do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. O que não pode é vocês ficarem sem responder a chamada, tá? Fiquem até o final. Acredito que hoje seja uma das aulas mais importantes, um pouco mais pesada, porque todos os conceitos que foram trabalhados até agora a gente vai estar trabalhando hoje, porque a gente vai dar uma volta, tá? A gente vai mudar. Ó, outro também, ó. Quem entrou agora? Quem é DKL? Quem entrou, por favor, liga o microfone. Eu entrei agora. Eu entrei. Não, eu sei, Jennifer. Você tem um nome bonitinho no perfil. É o Arthur. Coloca o nome. Não é para ficar usando esses nomes aí. Coloca o nome no perfil. Se não, usa o institucional, Arthur. Bom dia, professor. Bom dia. Eu não vou abrir minha sessão para um e para o outro, eu vou simplesmente pegar no pé. Então, coloca o nome lá no perfil do e-mail ou entra pelo institucional, que tem o nome completo de vocês, tá? O e-mail institucional já facilita a minha vida, porque eu não fico toda hora tendo que atender aluno. Então, eu acho que fica melhor. Mas vamos lá, galera. Para quem, na boa, de boa mesmo, para a galerinha que não pegou a primeira parte, quando a gente estava falando sobre circuito elétrico, eu só vou pedir uma coisa, me chama depois no PV, porque a gente tem que dar continuidade, tá? Dúvida que acabou de surgir, posso? Pode, desde que não puxe ao anterior, porque depois da aula anterior a gente conversa e a gente se acerta. Porque eu não vou conseguir ficar explicando sempre a mesma coisa agora, porque senão a gente vai levar 1h30, 2 horas nessa aula, tá? Então, surgiu uma relação, alguma coisa, pode, Gi? Pode chamar. Mas em relação, me explica tudo de novo? Não vai dar agora. Mas acabou a aula. Posso chamar no PV, Pode chamar no PV das 8 às 5 a qualquer momento. Tem alunos que me chamam depois do horário e eu atendo. Então, vocês têm que tomar cuidado, se corrigir nisso daí, tá? Hoje eu estou sem meu fone de ouvido, gente, então vocês vão ter que falar um pouquinho mais alto no... Também nem dá, eu sou idiota, né? Porque não dá pra ficar andando pra lá e pra cá com um fone de ouvido. Vamos começar a aula. E não sei se vocês estão percebendo, tem várias vozes, porque a Línia tá aqui, o Paulo tá lá, acho que o Gilvan também tá por aqui, a Rê, tá todo mundo dando aula em uma sala, tá? Estão vendo a minha tela? Bonitinho. Se o coleguinha pedir para entrar depois, fala para o coleguinha dar uma esperadinha, que eu vou demorar um pouco, tá? Eita, bosta. Coab Inácio Monteiro 3. Conteúdo, valores de correntes, tensões, cargas, campos em situações de cotidiano. Não saiu disso? Não saímos. Não tem como avançar para campo eletromagnético se vocês não conseguem entender como que esses elétrons funcionam dentro do circuito. Então, vocês não vão entender máquinas maiores, não vão entender os campos elétricos maiores. Então, eu vou ficar persistindo mais um pouco nisso, tá? Ai, que inferno, horrível. Dimensionar os gastos de energia elétrica de uma residência. Compreender as grandezas envolvidas nesse consumo. Fizemos isso em sala de aula, lembra? Dimensionar circuitos elétricos domésticos em função das características das resistências. A gente vai trabalhar essa habilidade aqui, tá? Essa de dimensionar a gente trabalhou em algumas aulas anteriores. Então, quer dizer, todas elas estão envolvidas. Lembra que eu falei sobre potência? O que é potência de um equipamento? É o quanto que ele consegue quebrar a pedrinha lá, se ele é potente ou não, tá? De realizar um trabalho. E eu vou começar sempre as minhas aulas com uma devolutiva do formulário anterior. São 2 semanas, praticamente, 1 semana, né? 1,5 semanas. Ah, mas você vai dar boi para o aluno que não fez. Eu não ligo.
Eu não ligo o aluno que vai copiar, eu ligo para o aluno que quer aprender. Então, se o aluno quer copiar, esperar para poder fazer, não posso fazer nada. Então, gente, liga o microfone, pelo amor de Deus, eu me sentindo idiota falando sozinho. Então, vamos lá. Tenta lembrar o que... Ai, cadê que me abriu esse negócio? Ih! A ponta do elemento. Aí eu não vou conseguir ler o chat, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida no chat, alguém liga o microfone e fala para mim, por favor. Observe a imagem abaixo. Liste todos os componentes que esse circuito elétrico contém. Vamos lá, galerinha. O que esse circuito elétrico tem de equipamentos? Liga o microfone. Interruptor. Oi? Quantos interruptores? Um só. Quantas resistências? Duas. Duas. Quantas fontes de energia? Uma só. Se não me engano, é uma bateria. Quantos capacitores? Um. É isso. E a presença do fio também, né? Sim, só que o fio, como ele quer você fechar um circuito, né? Eu não vou especificar o fio. A gente sabe que tem um fio, né? Onde vai ser conduzido esses elétrons. Porém, eu não preciso especificar. Então, vamos lá, galerinha. O que são as resistências? Resistência, ela é representada com esse negocinho aqui? Ou ela é representada com uma caixinha como se fosse resistência mesmo? Aquela caixinha de uma pilhinhazinha, né? Eu tenho um interruptor. Por que interruptor? Porque ele corta o circuito. Ele abre e fecha, tá? O termostato, quando ele aquece, ele faz a mesma função que o interruptor. Ele corta ali o circuito, a passagem dos elétrons. Então, quando ele aquece, ele dilata, ele solta, ele faz o quê? Ele acaba abrindo, sobreaqueceu, ele corta ali a corrente, tá? Um fluxo de energia. Um capacitor, esses dois risquinhos paralelos do mesmo tamanho representam um capacitor, tá? E eu tenho uma fonte de energia. Por que uma perninha é maior que a outra, Pro? Uma é positiva, a outra é negativa. São polos, tá? Um polo positivo, um polo negativo. É isso. Então, tenho duas resistências, um interruptor, um capacitor e uma fonte de energia. Quem acertou? Ótimo. Eu vou ler um por um lá. A galera errou muito nisso daí. E aí vem o meu calcanhar de Aquiles. No circuito abaixo, temos duas lâmpadas, A e B. E um resistor. Um resistor aqui, um resistor aqui. Lembra que o resistor é para fazer o quê? Ele é para fazer com que eu diminua a velocidade desses elétrons. Então, ele vai fazer o quê? Vai criar uma resistência, uma barreira, tá? No circuito 1, podemos dizer que o brilho da lâmpada B é maior, menor ou igual ao da lâmpada A. Prestem atenção. Se eu não tenho uma voltagem, eu acredito que todos eles receberão a mesma carga. Porém, se eu tirar esses dois aqui, a lâmpada A vai receber muito mais energia. Mas, essa pilha aqui, deixa eu até passar para cá. Essa pilha aqui, ela tem carga suficiente para alimentar todos esses três aqui. A lâmpada 1, o resistor e a lâmpada 2. A lâmpada A, resistor e lâmpada B. Todo mundo bonitinho. Então, a B vai ser mais clara ou não? Não. Eu acho que não. Vai ser a mesma coisa. Vai ser igual. Todos eles, não interessa ter resistência aqui. Todos eles vão acabar recebendo energia da mesma coisa, vai ser a luminescência do mesmo jeito. Porém, vai depender do quê? Da voltagem. Porque dependendo do fluxo de energia que tiver aqui, da voltagem que tiver, da tensão que tiver aqui, for o suficiente para os três, todas elas vão receber energia do mesmo jeito. Tanto aqui também. Só que quando a gente coloca uma resistência aqui, por isso que eu falo que depende muito. Quando eu coloco uma resistência aqui, eu faço com que
a velocidade desses elétrons diminua. Então, quer dizer, se eu criar uma barreira, esse Bzinho aqui, ele pode ou não receber a mesma quantidade de luz que aqui. Como ele não está especificando, e eu coloquei uma barreira, vamos acreditar assim, que mesmo com a voltagem, que dá para alimentar todo mundo, que mesmo com a voltagem, porque, para falar a verdade, se aqui está passando 2 volts, aqui vai estar passando 2 volts. Só que se aqui estiver passando, aqui passar 6 amperes, aqui não vai passar 6 amperes, porque eu tenho uma resistência. Eu quero diminuir a velocidade desses átomos. Mas, aqui vai receber praticamente 6 amperes também. E quando fechar o circuito aqui, ele vai estar com todas as amperagens dele bonitinho. Então, todos vão receber a mesma carga? Sim. Todos vão iluminar do mesmo jeito? Vai. Depende da resistência, se ela tem essa função ou não. Entenderam? Agora entendi, professora. Mas eu tinha entendido de outra forma. Eu pensei que a lâmpada, ela iria receber mais, né? De certa forma, é o que eu falei, depende muito da voltagem, depende muito da resistência. Se essa resistência aqui, ela for justamente para diminuir a velocidade, é como se fosse uma outra lâmpada aqui. É uma outra lâmpada, uma resistência, vamos supor, tem uma lâmpada LED, eu tenho uma lâmpada de tungstênio, eu aprendi essa palavra linda. Uma lâmpada de tungstênio, que é a lâmpada, que é aquele infeliz do Kaique me perguntou no meio da aula, que é Aí, Kaique, agora você não faz essas perguntas, né, Safal? É uma lâmpada... Lâmpada de vácuo. A vácuo. Que é uma lâmpada a vácuo, é aquela lâmpada que tem a resistênciazinha dentro. E sim, ela serve para comunicadores, aquela lâmpada a vácuo é toda lâmpada que tem uma resistência dentro, e ela só serve para comunicadores ou para você iluminar sua casa com a luz amarela, tá? E aí eu tenho outro LEDzinho aqui. Todos vão receber energia do mesmo jeito, tá? A única diferença é que esse aqui vai ter mais calor, vai ter uma resistência maior e vai criar calor aqui, tá? Mas essa resistência aqui é justamente para diminuir a intensidade de luz daqui. Então, essa aqui vai ter luz mais forte que essa aqui? Depende muito do aparelho e depende muito da resistência. Normalmente, todo mundo iluminaria do mesmo jeito, tá? Então, qual que seria a resposta certa? Todos recebem luz igual? Todos recebem luz igual. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Depende do aparelho. Vamos passar para o próximo. Aí vem esse aqui. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Isso daí é um circuito somente paralelo? Nada? Não. Ele é um circuito misto. Vamos considerar paralelo, porque essa lâmpada está paralela a essa aqui. E esse segmento aqui, vamos pensar nesse segmento. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu consigo desenhar. Não tem, queria muito. Acho que tem aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Volta! Não tem. Mas, enfim. Esse segmentozinho aqui, ó. Que é o segmento, vou pegar uma caneta. Aqui, ó. Esse segmento. Ai, filha, marca. Nossa, que lindo que tá o desenho. Esse segmentozinho aqui, ele está paralelo, uma lâmpada de frente para outra, resistência de frente para a lâmpada. Isso significa que ele é um circuito paralelo. Porém, eu tenho 2 equipamentos aqui. Então, nessa parte, por isso que vocês têm que começar a analisar também os objetos, também como que eles estão e como o circuito está sendo desenhado. Paralelo em relação a B e sequencial em relação a resistência e a lâmpada A. Então, eu tenho um circuito misto, mas eu estou trabalhando com vocês ainda somente até agora informações de seriado e paralelo. Por que paralelo? Um de frente para o outro. Um está aqui, outro está aqui. E paralelamente. Em relação a como que eu vou fazer esse circuito pro? Eu simplesmente vou pegar a minha fonte de energia. Não vou ali para a luz ainda não.
Vou pegar minha fonte de energia, vou tirar um fiozinho, colocar, voltar. Pegar minha fonte de energia, colocar um fiozinho, puxar, fechar. É isso, tá? Então, lembra sempre de paralelo. Quando a gente for fazer qualquer desenho de diagrama, o que é o paralelo? Um de frente para o outro. O que é sequencial? Um seguido do outro. Isso para diagramas de circuito elétrico. Alguma dúvida, gente? Pensa em série de coisas, série. É seriado. Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Paralelo. Um de frente para o outro. Paralelogramo. Por que paralelogramo? Porque uma reta de frente para outra reta, entendeu? Então é isso que vocês têm que lembrar. Essas informações, elas serão carregadas para muita coisa na vida, tá? E aí eu fiz um simuladorzinho do FET que vocês já estão acostumados a brincar com ele, para que vocês compreendam como que é o seriado. Na primeira lâmpada, deixa eu mudar, ela está sozinha, com a pilhinha lá. Olha a luminescência, a incandescência dela. É toda essa região. Continuo com a mesma pilha, continuo com a mesma fonte de energia. Porém, agora eu coloquei duas lâmpadas. A luminescência das duas são iguais, porém, diminuiu em relação à primeira. Fui lá, coloquei uma mesma pilha, 3 lâmpadas. Lembrando que estão sequenciadas, seriado, está sequencialmente. Então, não está paralelo. Então, o que acontece? Essa energia vai ser dividida com as 3 lâmpadas. Igualmente. Coloquei a lâmpada do meio. Quer dizer que essa daqui também não vai receber fluxo de energia. Todas vão praticamente parar. Por quê? Porque, para falar a verdade, eu não consigo fechar o circuito. Então, parou. Eu não consigo mais saber qual é a lâmpada que não está funcionando. Porque parou, não fechou o circuito. Então, quer dizer, nenhuma mais vai funcionar. Porque essa aqui queimou, tá? Então, interrompeu a viagem dos elétrons, ninguém mais recebe elétrons aqui. Então, continua aqui, ó. Luminescência, todas iguais, porém, bem menor. Aí eu não tive muita paciência, eu fui lá e meti logo 5 lâmpadas, tá? Mesma pilha, 5 lâmpadas. Se nós estivéssemos fazendo aqui, no sequencial, de verdade que eu já fiz esse experimento com a galerinha do terceiro ano, alguns anos atrás, essa última aqui, ela não acende. É isso. Só que a gente tá falando de um simulador, onde vai ficar bonitinho o desenho, que não sei o quê. Então, ele não vai ser tão preciso. Se vocês voltarem para precisar, a gente monta junto esse circuito elétrico. Vocês vão perceber isso. A primeira, a segunda dividem, a terceira não consegue acender. Então, ela para mais ou menos aqui. Aqui mesmo ela para. Então, aqui fica uma luzinha bem fraquinha e a terceira aqui não consegue. Então, ele vai dividindo esse fluxo energético para todo mundo. Só que quando chegar no último, o que acontece? Ele não tem essa capacidade de fazer a luminescência. Eu não consigo chegar à amperagem, à tensão o suficiente para poder fazer a luminescência desse objeto. Entenderam? Sim. Vai depender também da potência da lâmpada, né? Do quanto que aquela lâmpada gasta. Muito da potência da lâmpada, muito mesmo. Se a lâmpada estiver lá precisando de 1,5 volt, a outra 1,5 volt e a outra 1,5 volt, e eu tenho uma pilha de 3 volts, a primeira, a segunda consegue receber, mas ela vai tentar doar um pouquinho para a terceira, e aí praticamente ninguém vai acender direito, tá? Isso daqui, eu montei um esquema para a gente não esquecer. Mas isso aqui vocês têm que guardar no coração de vocês. Vai ser muito necessário que vocês consigam esquematizar esse triângulo na cabeça de vocês. Aí, o que eu brinquei? Eu fiquei... Pif. Oi, Edileuza. Oi. É que nem colocar PEI também. PEI. Mas aí, ele tem que lembrar que o E é tensão, que é voltagem. Tá? Eu posso usar como voltagem o U
na literatura se usa o U, se usa o E, mas só que o E pode se confundir com energia, então eles não usam tanto o E nas literaturas, e pode usar também o V. Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça? Esse triângulo aqui, quando eu for fazer cálculo de tensão, corrente, potência, então ele serve para isso. Então, P, o triângulo P, ou triângulo PIV, ou triângulo UI, tá? Lembra sempre disso, fica repetindo. Mas o que cai mesmo é o triângulo VRI. Tensão, resistência, intensidade, que é a corrente, tá? Lembrando também que cada um tem a sua grandeza, que está agregado a cada valor. Quando eu falo de tensão, eu falo em volts. Quando eu falo em resistência, eu falo em ohms. Quando eu falo em amperes, é o A, tá? O ohm é isso aqui, ó, essa letrinha grega bonitinha aqui que eu não consigo fazer, tá? Então, esse é o ohm. Quando eu falo de resistência, eu não consigo parar de pensar no VRI. VRI. É isso, gente. É triângulo VRI. Para vocês lembrarem, gravar na cabeça. Eu acho que fica melhor vocês criarem um esquema assim, tá? Vamos lá. Teoria que determina a resistência elétrica dos condutores. A lei que faz com que a gente consiga determinar a resistência são as leis de Ohm. São consideradas fundamentais para a eletricidade. Elas determinam a corrente elétrica em um condutor e é diretamente proporcional à diferença potencial aplicada. DDP. Diferença potencial, tá? Então, a gente, quando fala de diferença potencial, é a tensão, tá? Então, ele tem a diferença potencial de um fio. Então, a gente fala de tensão. Elas foram postuladas pelo físico George Simon Ohm e são os princípios fundamentais para a eletrônica analógica. Aqui a historinha. Aqui a historinha. Eu vou dar uma passada porque eu quero dar uma acelerada aqui e vamos aqui. Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohms versa sobre a resistência elétrica dos condutores, determinando a relação de proporcionalidade entre corrente elétrica que passa por um dispositivo e a diferença de potencial a qual o dispositivo está submetido. O que eu estou falando nessa questão de diferença? Quando eu... Não está aqui agora. Deixa eu voltar lá. Está na resistência, bonitinho aqui. Quando eu tenho uma resistência aqui, quanto maior a resistência, menor será a corrente que vai passar. A velocidade, lembra? Então, quando eu falo de que eles são proporcionais, eu tenho que lembrar disso. Quando tem uma resistência, eu diminuo a velocidade dessa corrente de estar passando lá. Então, quanto maior a resistência, menor será a corrente. Elas estão inversamente proporcionais. Elas são inversamente proporcionais, tá? Então, quer dizer, se eu aumento a minha resistência, diminuo a minha corrente. Se eu aumento a minha corrente, diminuo a minha resistência. Tá bom? Ele consegue fluir, passar muito mais rápido. Dúvidas? Estão aí? Tranquilo. Estou arrasando aqui. E ela é determinada pelo meu triângulozinho VRI ou meu triângulozinho URI. Por que ele está assim agora? Porque eu acho que fica mais bonito de vocês entenderem. Lembra da mão? Ah, olha eu colocando a mão no negócio, gente. Deixa eu tirar aqui, que fica mais fácil. Ai, não vou tirar meu não. Mas mesmo assim, VRI. É o meu triângulozinho. Lembra sempre desse esquema? Aí eu volto lá naquela fórmula. Deixa eu ver se vocês conseguem dar uma olhada na minha tela? Eu falando? Conseguem? Ou não, tem que tirar? Tem que fixar. Fixa para mim na tela de vocês, eu falando, tá? Que eu acho que fica melhor. Deixa eu ver se eu o triângulo ali. É que eu também tenho que vir aqui, gente. Eu tô aqui e aí. Não dá para ver o triângulo. Aqui, VRI. Meu triângulo. Gente, não olha como eu estou gorda. Eu odiei o vídeo por causa disso. Bom, depois eu vou fazer bonitinho, mas aqui é só para vocês lembrarem o porquê, tá? Por que o triângulo VRI? Professora, Oi? sobe um pouco a câmera, por favor. Tá muito baixo? Aham. Agora sim. Agora melhorou. Tá bom. Por que triângulo VRI, gente? Voltagem, resistência, corrente,
tem a corrente que passa lá, que é a velocidade. Quais são as grandezas que eu uso? Vou colocar até em vermelhinho, tá? Para a voltagem, Vzinho. Para a resistência, Ohm. Ohm. E para a corrente, amperes, que é a velocidade. Ali, nessa fórmula que está no PPT, ele já está praticamente ali, divididinho. Quando eu quero saber voltagem, eu vou aqui, colocar a mão em cima do V, e o que me sobra é resistência e corrente. Quando eu quero saber resistência, coloco a mãozinha no triângulo, e o que me sobra? Voltagem sobre I. Acabou. É isso. Por isso que eu estou falando que fica muito mais fácil de vocês usarem o triângulo para desenvolver essas contas do que vocês ficarem tentando decorar, tá? Porque eu acho que o decoreba, eu mesmo não consigo decorar nada. Vocês sabem disso. Não decoro nem meu nome. Gente, vocês estão falando uma coisa? Ah, não. Então, vocês têm que prestar atenção nessa questão. Coloca lá, faz o desenho, coloca a mão rapidinho, vocês vão pegar, tá? Se tiver um esquema melhorzinho para vocês poderem assimilar isso, eu agradeço. Vou tirar desafios. Professora, depois você tira a print e manda no grupo? Do que, Gatinho? Da lousa. Ai, tira a print não, tira a foto. Da lousa? Por favor. Ai, gente, mas vocês não vão dar. Vocês não vão assistir minha live depois, não? Só agora vocês vão assistir minha live. Por isso que tá lá. O Gil vai estar arrebentando no YouTube, né? Ninguém vai assistir minha live depois. Não, vocês têm que assistir, curtir, compartilhar, passar pro coleguinha. Eu quero ser famosinha da internet, pô. Por mais que eu fale besteira. Mas vamos lá, galera. Continuando. Vamos continuar aqui no negocinho. Cadê meu negocinho? Essa é a fórmula que vai determinar a primeira lei de Ohm, tá? É o triângulo VRI, ou triângulo URI, ou o que vocês acharem melhor, tá? Segunda lei de Ohm, ela vai determinar, para falar a verdade, a espessura, o comprimento daquela resistência que eu vou estar usando. O que seria resistência, Pro? Se eu for parar para pensar, a resistência, eu tenho que saber o comprimento da minha resistênciazinha lá. Se eu vou pegar um fio muito fino, ele vai ser uma resistência para mim. Então, eu tenho que saber calcular isso. Eu tenho que saber se aquele material que eu vou estar usando, porque também determina isso. O material, se ele é resistivo, se ele não é resistivo, o comprimento que eu vou estar usando esse material, se ele vai criar resistência ou não, e o quanto que esse material vai me criar de resistência. Então, para aferir isso, eu uso a segunda lei de Ohms. Hoje, a gente vai se apegar à primeira lei de Ohms. Eu também não vou deixar vocês loucos, tá? Então, a gente vai usar hoje a primeira. A segunda, a gente vai começar a trabalhar, e eu não vejo muito ela em questões de vestibular, não. Mas, se tiver necessidade, eu trago para vocês. Se vocês acharem assim, achei uma questão no vestibular tal, e tem justamente a segunda lei de Ohms. A gente para, eu volto tudo, e a gente faz tudo isso aqui de novo. Por quê? Eu até tinha brincado com o Patrick, falei assim, eu não posso me voltar somente a uma área, eu estou atendendo a todos. Então, o meu foco é o quê? Enem. Tá? O meu foco é isso, Enem, vestibular Enem. Tenho dúvida em uma que caiu no ITA, né, Patriquinho? Lá no ITA, e cai a segunda lei de Ohms. A gente sempre faz junto, tá bom? Mas a gente vai se apegar a essa aqui, que é o VRI, o triângulo VRI. Essa daqui tem essa letra, eu não sei letras gregas, mas ela fala que a resistência é igual ao material, se ele é resistivo ou não, ao comprimento desse material e a área da secção transversal, tá? E para poder trabalhar com isso, eu vou fazer associação de resistores. Quando eu trabalho com circuito elétrico, eu faço associações de resistores. Eu não vou colocar somente um resistor, eu vou usar vários resistores em um circuito elétrico. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma associação de resistores em série, tá? O que seria uma associação de resistores em séries? Eu tenho lá 3 lâmpadas incandescentes a vácuo, que elas
cria uma resistência, porque elas vão precisar transformar aquela energia em energia luminosa e calórica. Então, ela vai criar uma resistência ali. E eu quero colocar elas lá no... bonitinha, penduradinhas na minha casa, e eu quero que ela não queime, eu quero que elas durem mais, então eu tenho que fazer o cálculo de qual resistência, a resistência equivalente que essas 3 lâmpadas vão gerar. Então, eu preciso saber se eu vou conseguir colocar 3, 2, 1, porque eu tenho essa questão do cálculo. Depois tem uma outra cálculo que a gente usa para saber se para alimentar essa resistência toda, eu preciso de tantos volts. Mas hoje, a gente vai ficar fazendo só o cálculo de como descobrir o referencial de equivalência, a resistência equivalente, tá? Quando a gente está falando de seriado, é muito fácil. Eu tenho lá 3 resistências. Eu vou somar as 3 resistências que estão seriadazinha, bonitinha aqui, uma na frente da outra. Porque, lembrando, ou não, o fluxo de energia vai passar pela primeira, vai passar pela segunda, vai passar pela terceira. Pode ser que mude somente a corrente, dependendo da resistência. Essa resistência aqui tem isso, a resistência aqui tem tanto, a resistência tem aqui tanto. Pode mudar também a voltagem em relação a isso também, tá? E aí a gente vai para a outra. Ok? Caderninho em mãos. Tudo bem, galerinha? Tudo bem. Eu vou pedir para que você, quem estiver fazendo cópia... Vai, filho. Manter essa anotação. Descartar a anotação, que eu não quero mandar ela para o PT tudo podre para vocês. Eu vou parar aqui de compartilhar. Para a apresentação. E vou para a luz. Oh, meu Deus, aquele momento triste. Vocês vão ver um certo movimento. Vou até tirar o microfone. Vocês são meu termômetro. Tá boa a imagem? Assim. Dá para ver a lousa de boa? Dá. Né? Então vamos lá, galerinha. O problema... Ai, vou lá pro cantinho, vou ficar gorda, vai distorcer a imagem. Lembrando que vocês tiveram aula de física comigo desde o primeiro ano, vocês sabiam muito bem que o que está aqui não é a mesma coisa que está aí no vídeo. Então dá uma distorção, principalmente porque também essa inclinadinha, infeliz, tá me deixando mais gorda. E eu tô morrendo por causa disso. Dá para ver a lousa toda? Dá sim. Tá, né? Vamos lá. Vou apagar o meu diagrama aqui, vou só atrapalhar, mas a gente precisa ajudar. Coloquei a esse primeiro momento somente circuito seriado e paralelo. E no final eu usei um misto, tá? E a gente vai falar sobre isso. Vamos começar a analisar aqui. Esse tipo de circuito é um circuito paralelo ou seriado? Seriado. Não, os resistores estão paralelos, né? Sim, mas vamos esquecer isso dessa questão da paralelidade aqui. Ele abriu o circuito... Ah, não, tá seriado. O circuito é seriado. Seriado, né? Sim. Se ele é seriado, é muito mais fácil de fazer. Por quê? A corrente vai vir pra cá, vai vir pra cá e tudo. Não tem pontos ligados. Se fosse parar também, uma boa isso daí, viu, Vitão, que você comentou. Se fosse paralelo, eu também tenho que fechar o circuito aqui pra cá, a fonte de energia. Lembra que são independentes? Ele tem que ter um fio independente que vai ligar ele direto na bateria. Se não tem, ele é o quê? Seriado, tá? Se eles estão recebendo energia na mesma fonte de energia e não fechou o circuito sozinho, quer dizer que não é um seriado. Estava tão lindo o meu desenho. Eu ia dar uma olhada nesse dia do primeiro ano. Ficou lindo, né? Então vamos lá, galerinha. Sendo assim, eu começo a fazer o seguinte: eu tenho que entender que isso aqui é seriado. Primeiro ponto. Eu tenho que contar as resistências. Quantas resistências tem aqui? 3. 3 resistências. Eu vou chamar essa de R1, eu vou chamar essa de R2 e eu vou chamar essa aqui de R3. Por quê? Para poder conseguir me localizar no probleminha.
Então, não tem lá, não está escrito R1, R2, R3, não interessa. Eu sei que é resistência, só tá o desenho da resistência, tem a quantidade de valores da resistência em ohms, eu sei que são 3. Então, eu, por convenção minha, vou lá e vou determinar R1, R2, R3. A fórmula para calcular o referencial em a resistência equivalente de um circuito seriado, eu uso simplesmente a soma deles. Simples assim. Então, eu vou pegar aqui REC, que é resistência equivalente da minha primeira resistência. R1 equivale... Esse vermelho aqui dá para vocês enxergarem? Fica ruim. Dá sim. Sim. Dá pra ver. Dá sim, professora. R1 equivale a 4 ohms. R2 equivale a 8 ohms. E o R3, vamos pra cá, tá? E o R3 equivale a 10 ohms. Por enquanto, eu estou falando de um negócio que é sequencial. Só vou somar esse valor. Não vou precisar fazer mais nada. Então, eu vou fazer 4 mais 8, 12. Com mais 10, 22. 22, o quê? Banana? Maçã? 22 o quê, galera? Estou falando de resistência. Oi? É ons. Ohms. Ons? Ah, tá, beleza. 22 ohms. Essa é resistência equivalente desse circuito. A propositor, hein? Tá fácil pra caramba. Muito fácil. Se eu pego uma questão onde está sequencial, topzera, vai que vai. Mas não existe só a sequencial. Vamos lá de novo para o PPT. Por isso que eu tenho que conhecer uma por uma. Circuito por circuito, tá? Tudo bem até agora? Tá facinho, né? Tudo bem. Bem, Pronto. Dá para ver minha tela? Dá. É que agora o celular tá longe pra caramba. Nem me vi. Bom, isso daqui foi o meu exemplozinho. Essa tá a resolução todinha, bonitinha lá. Na associação de resistores em série, resistência equivalente é igual à soma de todas as resistências individuais. Então, eu vou somar R1, R2, R3. Somou! Pronto, fechou. Só que nós temos também a associação de resistores em paralelo. Na associação de resistores em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Eles estão submetidos à mesma tensão, à mesma voltagem, sendo a corrente dividida pelo ramo do circuito. Então, quando eu falo que ele está passando a mesma tensão, eu não estou falando que está passando a mesma amperagem. Então, não é a mesma corrente. Vai começar a dividir as correntes aí, tá? Assim, o inverso da resistência equivalente de um circuito é igual à soma dos inversos da resistência de cada resistor presente no circuito. Então, quando eu vou fazer o cálculo de um circuito paralelo, eu vou usar... Esse aqui não, esse aqui é um pulo do gato, tá? Eu vou usar isso aqui, ó. Lembrando que está sendo dividido, né? Então, eu tenho uma resistência... 1 sobre resistência, REC, resistência equivalente, que é igual 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e N R's que tiver por aí. Tudo bem? Galera? Professora, eu não entendi essa questão da fórmula. O porquê? Porque quando eu for fazer um circuito paralelo, tá aqui.
eu vou dividir a corrente, não a tensão. A tensão ela vai passar linda, maravilhosa pelo circuito. Porém, a corrente eu vou dividir pelos ramos. Então, esse vai receber uma corrente, esse vai receber uma corrente, esse vai receber uma corrente. Diferente para cada um. Lembrando que as resistências, lembra que eu também falei isso? Quanto maior a resistência, menor será a corrente. Então, eu posso ter uma resistência 6 ohms aqui, aqui eu posso ter 2 ohms. Então, eu vou dividir essa corrente, esses átomos, eles vão viajar, esses átomos não, esses elétrons, eles vão viajar numa velocidade diferente por cada segmento que está aqui. Por quê? Porque é como se fosse um portãozinho. Tem lá um montão de elétrons. Esse portãozinho aqui é um portãozinho bem pequenininho. Então, vai passar, por mais que ele tenha uma parede bem grossa, vai passar bem pouquinho de elétrons aqui, numa velocidade bem mais reduzida. Mesmo fluxo, mas bem mais reduzida a velocidade. Aqui, o portãozão, porque a resistência aqui é pequena, mas o portãozão é grande, ele não tem ninguém segurando, tem uma resistência ali que vai segurar a galerinha. Então, vai passar todo mundo correndo desesperado aqui. E aqui é só uma frestinha. Uma frestinha. Todo mundo veio correndo na mesma velocidade. Eu vou dividir aqui, vou dividir aqui, vou dividir aqui. Conseguiu entender, Vitão? Agora sim. Entendi. Obrigado. Nada, meu filho. Por isso que eu estou dividindo a minha resistência. Eu estou aqui, a minha fórmula é 1 sobre REC. Tá? Vamos lá. Pronto, mas e se por um acaso todas as resistências forem iguais? Aí é fácil. Se aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, todas as resistências são 3 ohms, então aqui é 3 ohms, porque todo mundo é igual, e o número de resistências que eu estou falando. Então, eu posso usar aqui dividido por 3 também. Que todo mundo vai receber a mesma quantidade. Aí daria 1, professor. Entendeu? 1 ohms, tá? Então, seria muito mais... Se todo mundo tem um portão igual, para que eu vou ficar fazendo cálculo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim. Sim. Então, isso daqui é um pulo do gato. Deixa eu ver se dá para usar aqui. Não, nenhum. Dá para usar lá, mas eu não vou usar, não. Dá para usar no último, mas eu não vou usar porque ele não é um circuito paralelo somente. Ele é um circuito misto. Tá? Então, são fórmulas que vocês têm que guardar no coração também. E vamos para mais um exemplo. Pro, Oi. e se os números fossem diferentes? Oi? E se os números fossem diferentes? Aí eu tenho que usar a fórmula convencional, porque cada um aqui teria um valor, tá? Tá, sim. Bom, vamos para um exemplozinho aqui. Vou de novo parar de compartilhar. Oi, filho, eu não quero compartilhar com a galera. Professor, Vamos de novo para a lousa. Pode falando, enquanto eu estou me ajustando aqui. no operador vem o número de resistências e embaixo o número que vem na resistência. Não, é aqui que eu tava embaixo. Ó, aquele que tem todas as resistências iguais, que é aquela fórmula, tipo, todas as resistências são iguais. Eu não tenho que fazer, porque se a gente falar na questão convencional do cálculo que a gente vai fazer agora, eu teria que tirar um EMC. Então dá na mesma, entendeu? Daria na mesma. Então, por uma questão de facilidade, um pulo do gato, se todos, paralelo, se todos forem iguais os valores, então eu vou pegar o valor da resistência, 15 ohms, e eu tenho lá 3 resistências, então eu vou pegar o valor da resistência, que é 15 ohms, e dividir pelo número de resistência que eu tenho ali. Então, se eu tenho 3 resistências, então vou dividir por 3. Pronto, o circuito tem 4, vou dividir por 4, porque todos têm o mesmo valor. Vocês entenderam? Sim, entendi. É isso, tá? É uma questão de... Só para dar uma facilitada. Mas, vamos para o cálculo em si. Galerinha, vocês estão me vendo?
A lousa, eu quero que vocês... Tá tudo ok, a lousa? Ou não? Tá. Tá, eu vou... Acho que essa daqui eu vou ter que dar uma mudadinha na projeção dela depois. Mas, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender. Esse circuito é um circuito paralelo. Presta atenção aqui, Vitão, que você me perguntou. Você fez a associação ali. Aqui, ó. Fechou o circuito. Entendeu? Por isso que é paralelo. Ele está um de frente para o outro, porém fechou o circuito. Aqui é a mesma coisa. Um de frente para o outro, porém ele é independente. Ó. Fechou o circuito. A mesma coisa aqui. Tá? Tanto é que prestem atenção também na resistência. Por mais que esteja recebendo a mesma corrente, cada uma vai trabalhar de um jeito diferente com essa corrente. Aqui, a resistência é menor, então quer dizer que a corrente vai ser maior. Aqui, a resistência é um pouquinho maior, quer dizer, então, que vai passar menos corrente aqui, vai ser menor a minha corrente. E aqui, a minha resistência é muito maior, então a corrente vai ser bem menor, tá? Prestem atenção que um está interligado ao outro, ok? Ok. Então, vamos lá. Dá para você, prestem atenção aqui. Fonte de energética, uma bateria, uma pilha, alguma coisa. Temos 3 resistências. Isso daqui é paralelo ou seriado? Paralela. Paralelo. Paralelo porque eles são independentes um do outro. O que está pedindo nesse problema? Resistência equivalente. Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Se eu estou pedindo a resistência equivalente, então eu estou pedindo REC. Se é REC, eu tenho uma formulazinha para resolver. Dá para ver esse pedaço? Dá sim, professor. Tá. Bom, no seriado, bastaria você pegar todo mundo aqui e somar. Como eu estou dividindo a corrente, eu não posso fazer isso. Aqui eu tenho que usar minha formulazinha. Então, eu vou começar a fazer o seguinte. Referencial equivalente é igual 1 sobre a primeira... Sobre 4. R1, lembra? R2 por convenção só para poder fazer para a minha vida. Qual a primeira resistência? 4 pontos. Mais. Segunda resistência? 6. Mais. Última resistência, R3, 12. Como que eu faço essa conta? MMC? MMC. Posso somar todo mundo de uma vez? Não. Posso? Não. MMC. E aí eu vou dar uma outra sacada para vocês, vocês sabem muito bem que eu sou desse negócio de ficar facilitando a vida de matemática. O 4 está na tabela do 6? Gente? Não. O 4 na tabela do 6? Não. O 6 está na tabela do 4? Também não. Mas o 12 está na tabela do 4 e do 6? Sim. Sim. Não preciso fazer MMC. O maior aqui é 12. Ambos estão na tabuadinha do 4 e do 6. Só bater o olho. Tá na tabuada? Opa! Se ele se apresenta na tabuada dos dois primeiros, dos dois, como que eu estou disputando ali no MMC, então quer dizer que, mesmo que eu faça aquele negócio, divide por 2, divide por 3, vai voltar por 12. Então, facilita a vida. Observa aqui. 4 não está na tabuada do 6. 6 não está na tabuada do 4. Mas o 12 está na tabuada do 4 e na tabuada do 6. Então, quer dizer que o meu MMC daqui é 12. Tá bom. Pro, ninguém tá na tabela de ninguém. Aí tem que fazer? Tem que fazer. Tá? Voltando pra cá, lembrando que isso daqui... Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? Sim, senhor. Já era. Isso daqui é para a vida inteira. Divide pelo de baixo, faz o que por cima? Multiplica por cima, multiplica por cima, multiplica por cima. Então, 12 dividido por 4...
3. 3. Vezes 1, 3. 12 dividido por 6, 2. vezes 1, 2. 12 dividido por 12, 1. vezes 1. Nossa, tá nervosa, né? Então, 3 mais 2 mais 1 vai dar 6. 6 sobre 12. Acabou? Boa até Vai dar- Dá pra fatorar. Dá 1 sobre 2 aí, não dá, professora? 1 sobre 2. Divide por 6, né? Por quê? Não, pra fatorar. Não vou fatorar nada. Isso é diferente, gente. Eu ainda tenho número aqui do outro lado. Eu não tenho 1 aqui do outro lado? Eu Aham. posso aceitar essa conta desse jeito? Não. Não, é uma equação. Então, eu venho aqui, ó. Em X. Verdade. Regra de 3. Simples. 6 vezes REC. 6 REC. Nossa, que horrível. 1 vezes 12. 12. Agora sim. Lembra quando lá no primeiro ano, quando eu dava aula aí pra vocês? De um ladinho, letrinha. Do outro lado, eu quero só número. Mesma coisa. É vida isso. Não se esqueçam disso. Se esse lado aqui tem 6 multiplicando, passa para o outro lado. Joga pro outro lado dividindo. Dividindo. Dá 2. Então, a minha resistência equivalente é igual a... Ui! Repetir valor aqui. É igual a 2 ohms. Ok. Conseguiram pegar toda a conta? Conseguiram ver toda? Sim. Aham. Alguma dúvida? Ou cale-se para sempre? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, meninas? Tranquilo, meninos? Todo mundo? Lolô, conseguiu pegar? Tranquilo. Primo, ótimo. Bom, A unidade de medida vai ser sempre on, né? oi? Vai ser sempre aquela unidade de medidas que eu não sei falar. Ohms. Ohms, isso. Ohms. Não tem erro. A questão é mais análise, tá? Tanto é que a gente vai abrir para mais um agora, um testar o nosso conhecimento. É uma questão que caiu, uma prova, acho que está lá no Enem de 2018. E é só questão de vocês observarem e se apegarem a esses conceitos que eu estou sempre repetindo. Paralelo, seriado, o que é circuito paralelo, o que é um circuito seriado, e depois vocês conseguirem ir destruindo. Eu ontem assistindo, porque, para falar a verdade, eu sempre falei isso para vocês, eu tenho uma certa insegurança, mas eu fui de novo falar, não, como que eu posso falar isso sem que não seja tão difícil para a molecada entender? Então, eu fui assistir vários, mas só que quem dá aula disso aqui é a galerinha de elétrica e eletrônica. Eles acreditam que todo mundo já sabe fazer. Coisas básicas, entendeu? Então, eu só vi um professor muito bom que deu essa mesma aula, uns exemplos muito bacanas. Eles começam assim, né? É um negócio desse tamanho, assim, uns 10, 15 negocinho. E assim, só que eu estou em sala de aula, eu conheço as dificuldades, as dúvidas de vocês. Por isso que eu resolvi trazer da minha forma aqui. Por isso que eu estou perguntando sempre. Tá bacana, tá legal, tá indo? E vou perguntar, tá? Vou de novo com o meu PPTzinho. Eu sou dessas. Eu não fiquei até tarde preparando slide para ficar só na lousa. O que eu estou fazendo até agora? Eu estou calculando resistência equivalente, tá? Só isso, puro, seco, sem muita coisa, somente resistência equivalente. Quando for mais para frente, eu posso até passar um exercício para vocês, para quem for fazer vestibular agora, onde também trabalha com atenção. Às vezes você tem a resistência, que foi um exercício que eu vi, e dentre um dos ramos tem uma voltagem e uma amperagem, mas não tem a total de energia lá do começo, a voltagem de energia. E isso, eu achei muito legal esse exercício, eu até pensei em trazer, falei, não vou complicar a cabeça dos meninos por enquanto. Vou trabalhar somente com resistência equivalente, tá? Voltando para cá, esse aqui vamos testar, gente. Quem quiser fazer junto comigo, pode fazer.
Eu vou mudar aqui de novo a câmera. Eita, criou. Então seria a soma de 4 agora. Ah, como é Será? tudo igual, Será? usa só uma vez. A câmera. A questão é o seguinte: vocês lembram sempre que todo vestibular eles colocam uma historinha triste para que vocês fiquem. Desculpa, eu estou dando material para ficar trocando de posição, tá? Eles contam uma historinha triste, uma coisinha bem para poder só trazer informação. E às vezes só tem que pegar os dados. Então, assim, Enem 2018. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser feitos ao pressionar a própria tela. Não sei se vocês já viram, mas na tela de vocês, do celular de vocês, tem um negocinho assim, um bagulhinho desse tamanho assim, ó, quando quebra o vidro, e ele é quem faz os comandos, né? Então, quer dizer, não precisa mais de botãozinho. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente. Isso foi no começo, tá? Que não se encostavam, até que alguém a pressionasse, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é simplificada, é a simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de toque. Então, no começo, lá na tela, era o quê? Eles tinham lá a placa, elas só ligavam o circuito quando conseguia encostar. Então, nesse ponto onde eu encostei meu dedinho, eu conseguia ali fechar o circuito, tá? É essa representação aqui. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito do ponto A? Eu estou falando do ponto B? Não, tá falando somente do A. Não, Ponto A. só do A. Ele tá falando de um resistor paralelo antes, né? Oi? Ele tá falando do resistor paralelo antes, então, né? Então, a gente está falando que ele está fazendo aqui nesse circuito, vou de novo tirar. Nesse circuito, eu tenho um circuito misto. Vamos prestar atenção aqui no circuito. Já abriu até... Ai, gente, eu aqui morrendo. Tá aqui, bonitinho, a pessoa enfiou o dedão aqui, ó. Esse circuito fechou. Circuito aqui. Tá? Eu tenho aqui um seriado e um paralelo, 2 paralelos. Porém, eu só vou pegar uma região. Ele está pedindo somente essa região aqui, ó. Lembrando que para fechar o circuito, para fechar o circuito, a corrente tem que viajar, tem que passear. Ela tem que entrar e passar por tudo. Aí quer que fechar o circuito, tá? Então, a corrente vai passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui, opa, passar por aqui e vai fechar aqui o circuito. Desculpa, tá? Tem que passar por aqui também, fechou o circuito. Esse B aqui, o ponto B que tá bem aqui, ele não fecha esse circuito. Então, eu tenho que descartar. E quando eu faço isso, eu tenho que montar ali um esquema onde eu observo cada parte do circuito. A primeira parte do circuito que eu vou observar é essa parte aqui dos paralelos. Vai ficar uma zona isso aqui, mas vai ficar bonito. Lembrando que, por convenção, para facilitar minha vida, para eu poder jogar a fórmula, eu vou vir com R1, R2, R3, e vamos só para colocar o nomezinho dele aqui, R pronto. Primeiro momento, qual fórmula que eu vou usar? Vou só somar as resistências ou vou somar a divisão das resistências, gente? Qual fórmula que eu vou usar? Gente? Eu acho que vai ser associação de resistores, porque eles estão paralelos, né? São paralelos. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. REG. A soma de todos. Porque eles não estão no circuito... Eles estão no circuito paralelo, não estão, professora? Esse daqui.
Então, Esse daqui não. Lembrando que ele é misto, não é? sim. Então eu posso fazer de várias formas. Primeiro, eu vou pegar somente essa região aqui, ó. REC 1. Dá pra ver desse lado? Dá, né? Dá? Deixa eu ver, acho que não. Agora sim. Agora deu, né? REC, eu vou pegar R1 e vou pegar o R2. Porque somente eles dois, nesse segmento, estão paralelos. Somente esses dois aqui estão paralelos. Esses aqui estão sequencial. Passa a corrente. Mas aqui está paralelo. Tá? Aí tem aquele pulo do gato lá. Lembra o que vocês estavam me perguntando? Do referencial? Que é resistência sobre N. E dá para fazer também, mas calma aí, vamos fazer primeiro isso aqui, tá? O valor de REC 1, REC, é igual. Não são o mesmo valor, então é REC 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, ok? Ok. Denominadores iguais. Preciso fazer MMC? Não. Não. Simples assim. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1 mais 1, 2. 2 quartos. Mantenho a parte de baixo, denominadores iguais. Mantenho. Regra Agora de faz a 3. regra de 3, né? Isso. Regra de 4 sobre REC 2. 2 fica REC 4. sobre 4. Aí fica REC, que é igual a 4, dividido por 2. 11. Guarda essa informação. Conseguiu chegar lá embaixo? A câmera? Tá pegando tudo direitinho? Depois eu tiro Sim. foto da lousa para vocês. Vai sair um monte de foto. Professora, por que 2 REC? Por Não é causa REC disso aqui, igual. Não é REC igual a 2? Oi? Não é REC igual a 2? Aí depois vai e divide? Vamos de novo. Rolou. Aqui, ó. Volta tudo de novo. Primeira resistência, 4 ohms. Segunda resistência, 4. É quilo, viu, gente? Quilo ohms. Então, quando eu venho observar isso aqui, eu observo que os denominadores deles são iguais. Então, não preciso fazer MMC. Eu só vou repetir. 4. Porém, os dois números aqui em cima, eu somo eles. Então, 1 mais 1, 2. Aí você perguntou de onde surgiu o 2 REC, né? Daqui, ó. Uma fração, uma fração. Tem uma fração. Regra de 3. 2 vezes REC, é como se fosse 2 vezes X, é 2 REC. Que é o sinal de igual. Já fiz esses aqui. Agora eu vou fazer 1 vezes 4, 4. Só que esse 2 não pode ficar desse lado, ele tem que passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, passa a ser dividindo. Então fica REC 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2 ohms. Agora, vamos usar o pulo do gato. Tudo bem? Professora. Nem perguntei. Entendi. Foi? Professora, aí seria 2 kΩ ou não? É, que bom. Obrigada. Então, vamos usar o pulo do gato por quê? Vamos voltar de novo lá. São pequenas informações que é legal vocês ficarem gravando. Yasmin, desliga o microfone, senão fica toda hora aparecendo. Tá? Só se você tiver dúvida. Tem alguma dúvida, Yasmin? Não, professora, eu liguei assim. Ah, tá. No pulo do gato, a gente pode fazer se estiverem em paralelo, se tiverem a mesma quantidade de resistência. Então, a mesma quantidade. A resistência aqui, REC paralelo. Não acabou a conta, viu, gente? Não acabou aqui, não. A gente vai continuar.
resistência aqui é 4. Qual o número de resistências que eu tenho aqui? Quantas resistências eu estou fazendo aqui? Tem 2. 2. 4 dividido por 2, 2, 1. Tá? Dá para fazer? Dá para fazer, mas vocês têm que se apropriar disso. Vocês têm que treinar, para que tenha essa questão do agora eu quero fazer, eu entendi essa questão. Tem que se apropriar. Continuando o nosso cálculo aqui, bom, a gente fez somente. A gente fez somente esse segmento. Vamos para quem? R3, né? E o R3, em referência a esse pedacinho, ele está paralelo ou ele está seriado? Seriado. Seriado. Tem. Seriado. Está em sequência, tá? Então, para mim saber o REC aqui agora, total, eu simplesmente vou pegar o REC paralelo, vou colocar assim, tá? R paralelo, mais R3. Seria 2 mais 4? Eu vou pegar o meu REC paralelo lá que eu descobri, que tem 2 ohms, aqui, 2 quilômetros, e vou colocar o valor. Vou pegar o valor aqui do meu R3, 4 quilômetros, e isso vai me dar 2 mais 4 é igual a 6 quilômetros. E acabou! Difícil, galera? Não. Trabalhoso. Só a lógica que é meio baralhada. Fazer Então, por partes, né? Professora, oi, pode tirar dúvidas. Pode falar. a senhora pode explicar de novo, por favor, aquela parte ali do REC igual a 4 sobre 2? Sobre 2 não. 4 mais. No outro lado ali. Aonde? Aqui? Isso. Pô, negócio errado. Espera aí, que tá fácil de novo aqui, tá? Deixa eu só terminar aqui. Vem aqui. É igual a 2 mais 4. É igual a 6 quilômetros. Bom, de novo, o soltinho. Quando a gente tem lá um circuito paralelo, ambos têm a mesma resistência. Todos. Pronto, se tivesse 3 resistências paralelas, vamos montar aqui um esqueminha. O que seria paralelo? Aqui, 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 e vou colocar mais um aqui. E aqui. Vamos supor que cada um desses aqui tem 8 ohms. Todos eles têm 8 ohms. Isso pode estar escrito, isso pode estar desenhado lá na questão. Vocês estão conseguindo ver o desenho que eu acabei de fazer aqui? Esse aqui? Sim. Sim. Vamos supor. Todas as resistências aí têm o mesmo valor. Não estou usando resistência com valores diferentes. E eu sei que todos estão em paralelo. Então, o que está acontecendo? Eu estou dividindo essa corrente igualmente. Em todos os pontos, todos os ramos que estão passando essa corrente, estão passando a mesma velocidade. Quando eu dividi essa corrente, todo mundo recebeu um pouquinho, mas todo mundo recebeu igualmente. Que é diferente lá no comecinho, lá, que cada um recebeu um pedacinho, ou maior ou menor, tá? Quando acontece isso, eu não tenho por que montar todo aquele esquema, porque eu sei que a resistência é igual de todo mundo. A resistência de todo mundo aqui é igual, e eu tenho 4 resistências recebendo a mesma corrente. Então, todo mundo é igual. Então, quando eu falo que R sobre N, é o número de resistência que eu tenho nesse circuito. Nesse caso, a minha resistência é 8. E eu tenho 1, 2, 3, 4 resistências. 4 dividido, 8 dividido por 4 é igual a 2 ohms. É isso.
Entendeu, Danielzinho? Entendi, professora. Entendeu? Professora, então paralelo é quando tá distribuído igual, né? Não, Igual. não. Paralelo é aquele que eu consigo fechar o circuito. Eles estão um de frente para o outro, tá vendo? Porém, um é independente do outro. Por quê? Vem energia aqui e volta. Vem energia aqui e vai. Vem energia aqui e vai. No sequencial, eu tenho que esperar passar por todo mundo para chegar em mim. E para voltar. Para fechar o circuito. No paralelo, não. Passou por mim, volta. O polo sai do polo negativo. Passa por mim, vai para o polo positivo. Passa pelo outro. Independe. Isso é o paralelo. Ele é paralelo às outras situações. No sequencial, ele depende do outro. Ele depende que passe pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até chegar no último. E fechar o circuito. Conseguiu entender agora, Luan? Sim. Nesse caso que você fez esse desenho, ele Nesse caso específico, todas as resistências têm o mesmo valor. É essa a diferença. Ah, tá. Todas as resistências têm o mesmo valor. Aí eu consigo fazer esse pulo do gato, tá? Somente aí. Somente aí. Caso não seja, não dá para fazer, tá? A única coisa que confunde é que é misto. É sequencial, uma parte e outra parte paralela. É isso aí que eu confundi só, mas aí eu consegui pegar agora. Também. Todas as vezes que vocês forem ver diagramas de circuito elétrico, normalmente não vai estar somente seriado. Ele vai estar misto. Em todas as provas externas, vai estar aqueles desenhos desse tamanho, e aí você tem que ir tirando os pedacinhos e observando. É pra confundir mesmo, né? É. Porque o cálculo em si é fácil, não é difícil. Mas o que pega é você conseguir entender esse circuito, tá? É o cálculo que a gente já viu já, né, professora? Oi? Só o cálculo que a gente já viu, é só isso mesmo. Esses desenhos aí, essa macumba. É o entender, né? Então, o chatinho é isso. E eles falam, isso não é que é proposital, é porque, para falar a verdade, quem trabalha com isso não trabalha somente com um circuito. A gente pode ter um circuito seriado, um circuito misto, dentro do celular, porque às vezes eu preciso que seja sequencialmente ali a passagem de energia para alguma atividade, e porém ele tem que ser independente. Então, tipo assim, queimou o som, ele é um circuito independente da câmera. O som, né, a caixinha de som é um circuito, da câmera é outro. Ou às vezes eles estão sequencial, como às vezes a gente trabalha muito a questão de som, imagem, eles podem fazer sequencial. Então, às vezes queima um disjuntorzinho lá da placa de áudio e vídeo, e aí você perde os dois. Então, quando a gente fala de circuito elétrico, eles trabalham muito com o misto. Essa questão do misto, não é que é proposital, é que hoje em dia, no dia a dia, é usado desse jeito, é usual desse jeito. Tá? Ok. Algum componente elétrico pode alterar o valor? Sim. Aí a gente trabalha com a segunda lei de Ohms, porque a gente precisa observar justamente o quanto resistivo é esse material e o comprimento que eu posso usar ele. Igual a questão da borracha, né? Por que ela é isolante? Porque ela tem uma capacidade resistiva muito grande, então ela não deixa sair ali, não deixa passar muito rápido esses elétrons, a corrente, né? Então, ela é um material resistivo. Então, depende muito, sim, tá? Então, vamos voltar para o PPT para a gente acabar rapidinho. Professora, Oi, pode perguntando enquanto eu tô... eu só queria tirar a frente da lousa só. Oi? Nossa, meu caderno tá uma zona. Eu vou tirar foto de lousa por lousa e vou mandar para vocês, tá? Ah, beleza, então. Mas vocês vão lá no YouTube, por favor, e dá um Joinha? Like. Dá uma atenção. atenção, por favor, porque o Gilvan tá arrebentando essas coisas, né? E, Tá mesmo, professora. Tá até recomendando o vídeo dele. Então, tá vendo que absurdo? E vocês têm uma professora de física boa, gente. Não sou uma das melhores, mas
dá com gasto. Vai, vamos lá. Aqui é o resultado da resolução. Tudo bonitinho para vocês, passo a passo. E espero que tenham gostado. Nossa, eu pensei que tinha mais. Já deu 1h30, acho que quase 2 horas de aula. Considerações finais, gente. Atividades referentes a essa aula estará disponível a partir do dia 10/5. Espero que na escola. Eu espero que esteja na escola, né? A partir do dia 10/5. Então, a gente vai... se a gente tiver em sala de aula, melhor ainda. Só que eu preciso me organizar, que eu tô com um negócio na cabeça, fazendo um negócio bem grande com vocês, para que vocês consigam também entrar nessa questão de eletromagnetismo, sabendo o que está acontecendo, tá? E foi isso. Eu espero que entre mortos e feridos estejam todos bem. E a aula foi essa. Ok? Tudo bem, galerinha? Sem dúvidas, conseguiu clarear alguma coisa? A galera que está estudando a parte aí conseguiu dar uma ajudada? Não tem previsão. Tudo bem, Edinho. Muito obrigada. Tá bom, galerinha. Beijo, porque daqui a pouco vocês têm mais cálculo. Vou tirar foto, não esquenta a cabeça, vou tirar foto, vou mandar para vocês já. Tira print. Eu não vou tirar print, não. Eu vou tirar foto. Eu tirar foto daqui também no meu esquema, que foi maravilhoso. E Maria Célia falou que vai usar também, tá? Beijão, galerinha, terceirão. Diogo, vocês querem mandar aí? Falou, professora. Né? Professora, você ainda quer que eu passe aí quinta? Se você ainda estiver com dúvida, pode vir. Então tá bom.